Isso. Opa. Sim. Enquanto ecossistema, enquanto pertencentes a uma política, a uma sociedade. Então, tudo isso, esse ser individual, não tem um senso de pertença, não tem um senso de estar dentro de uma trama relacional em que tudo impacta todo mundo, né? Então, talvez, só talvez, isso vai ficar no campo da reflexão, da incerteza, para a gente observar, pensar, sentir, que a pandemia esteja colocando em xeque mesmo a insustentabilidade de sermos individuais, de nos pensarmos como bolhas, de nos pensarmos meramente como seres individualizados. Talvez, e só talvez, a pandemia nos revele o nosso caráter coletivo, o nosso caráter mais originário de sermos com outros, né? De sermos no mundo, de que o mundo que eu vivo é um mundo compartilhado, eu o tenho, você o tem. Então, retomando o tema do nosso encontro, que é pandemia e situações limites, um diálogo entre o individual e o coletivo, acho que o que fica talvez dessas conversas, dessas reflexões, que eu espero que se estenda e que vocês façam as suas próprias, procurem pensar sobre esse momento de forma individual, mas de forma enquanto corpo coletivo mesmo. Talvez o que fica é que a incerteza do momento, o confronto com a morte, essa luta que nós estamos vivendo para saber quem vive, quem morre, quem fica, quem vai, estamos experimentando enquanto sociedade, enquanto humanidade, eu espero que, de alguma forma, desestabilize o projeto de homem, de sociedade que atualmente vigora. O que eu espero mesmo é que, durante essa pandemia e após ela, nós experimentemos a vida, a terra, o cotidiano, o mundo, de um outro modo, que nós tenhamos uma outra visada. E aí a pergunta é: o que você espera dessa pandemia? O que você espera para um pós-pandemia? Mas antes disso, como é que você está experimentando essa pandemia? O que é que essa pandemia está te convidando a pensar, está te convidando a ser? O que é que a pandemia está te convidando a refletir, a repensar, a reestruturar, a ressignificar alguns pontos? E a partir dessa reflexão que vai se dar no âmbito singular, que essas reflexões possam se estender e elas possam se tornar mesmo um ato, possa se tornar mesmo um movimento muito concreto de transformação para um corpo coletivo, de transformação para um corpo coletivo que experimenta a Terra de modo sustentável, que experimenta a vida de outro modo, que entenda a complexidade das coisas, que entenda a complexidade das relações em que nós estamos imbricados, as relações de vida mesmo, não só com humanos, mas com outros animais, com vegetais e outros seres não vivos, mas que compõem essa situação, esse cenário histórico que nós estamos experimentando. Que nós possamos dar novos horizontes, novos sentidos para isso que nós estamos vivendo, né? E que vocês possam traçar os próprios sentidos de vocês a partir disso. Bom, as reflexões dessa temática, que eu espero só ter iniciado, como falei, e que o confronto que nós estamos experimentando diante da morte, diante da luta, diante do sofrimento, que são coisas irrevogáveis, que são coisas condicionais nossa, né? Nós vamos morrer, nós temos uma finitude, mas não só a morte de morte mesmo, que morri, acabou minha vida, mas essas experimentações da finitude, do sofrimento, dessa luta que nós estamos passando enquanto sociedade, que isso
de alguma forma nos mobilize a nos repensar enquanto seres, né? Enquanto seres humanos. E o convite que eu faço para vocês é isso, que vocês reflitam sobre esse espaço, sobre esse tempo histórico, sobre essa situação que se apresenta para ti, para vocês, e sobre se essa situação da pandemia é uma situação limite ou não. E se ela for uma situação limite, uma coisa que é importante pontuar, porque a situação limite, quando ela se apresenta como esse muro que nos expõe ao fracasso, a situação limite, quando ela desestabiliza aquilo que nós pensamos ser, que nós erigimos durante anos sobre aquilo que nós fomos, né? Sobre aquilo que construímos de nós mesmos, quando ela se coloca como um muro, ela te coloca como algumas possibilidades. Uma delas é voltar a ser o que era antes, para as antigas referências, para os antigos pontos de apoio, para os antigos modos de ser, porque ali jaz um conforto, há um comodismo, há um costume. Eu já sabia o que era para fazer, eu já sabia o que ser. Ela te coloca nesse ponto de retornar para o que se era antes. E isso a gente pode pensar a nível individual e coletivo. Se nós vamos, depois da pandemia, ou durante a pandemia, enquanto humanidade, enquanto corpo coletivo, sermos os mesmos de antes. A situação limite também apresenta outra possibilidade, que é a possibilidade de continuar no desespero. Daquilo de não ser mais o que era antes, mas também daquilo que eu não sei mais o que fazer. É desespero, é angústia. E a gente pode ficar nessa angústia até a gente colapsar também. A gente não saber mais o que fazer e, sei lá, a morte se apresenta como uma possibilidade única. Mas também, a pandemia, se ela está sendo experimentada como uma situação limite, ela abre possibilidade para nós repensarmos e construirmos novos projetos, construirmos novos sentidos, novos modos de ser. E aí é uma construção quase que do zero, quase que do nada, assim. Mas é uma possibilidade de nós repensarmos de forma individual e de forma coletiva quais são os próximos passos que, enquanto humanidade, nós vamos dar. Queridos, queridas, querides, é o seguinte, as minhas reflexões vão ficar por aqui. Minhas reflexões vão parar por aqui. Eu espero que isso tenha reverberado em vocês de alguma forma, que encontre em vocês terreno fértil para que essas reflexões possam se expandir. E eu espero também que dentro dessa matriz curricular desse curso de saúde mental, essas reflexões não fiquem para segundo plano, porque são reflexões importantes e massa para nós pensarmos sim saúde mental, para nós pensarmos sim projetos de vida, para nós pensarmos sim saúde de forma geral. E é isso, eu deixo com vocês um abraço virtual, estamos à disposição, bons estudos, boas reflexões para vocês e até a próxima.